Imagine uma universidade sem muros, paredes ou até mesmo um território demarcado. Um curso sem qualquer programação onde o aluno é quem dá o ritmo de seu projeto. A Universidade Popular de Arte e Ciência é exatamente assim. O caminho é experimentar a junção entre a arte e a ciência em todas as suas possibilidades e buscar alternativas para uma vida mais saudável. Você acha que é um conceito muito diferente? Para a gente entender essa ideia e saber onde ela já se aplica, hoje nós recebemos em nosso estúdio o Vitor Purdeus, que é educador popular e coordenador do Núcleo de Cultura, Ciência e Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Vitor, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Obrigado. Bom, só para a gente fazer uma introdução aqui sobre o nosso assunto, qual é o conceito e como é que funciona a Universidade de Arte e Ciência? Ela traz algum conceito diferenciado? Então, a gente iniciou esse processo, essa articulação da Universidade Popular de Arte e Ciência em 25 de março de 2010. Já estamos aí no terceiro ano de trabalho e de desenvolvimento. E essa ideia, ela começa, na verdade, com algumas experiências que nós fomos acumulando aí ao longo dos anos, mas uma em especial que eu acho que é o trabalho do professor Humberto Maturana. Eu fui formado por um imunologista brasileiro, né, um cara importante, foi até da Fiocruz, o professor Nelson Vaz. Ele é amigo de 40 anos do Maturana, do Humberto Maturana, e nós tivemos a oportunidade de trabalhar lá no Chile com ele, de estar em alguns momentos, né, discutindo essas questões. E o Maturana fala uma coisa muito importante, um conceito que o Maturana coloca, ele fala: o aprender é viver e o viver é aprender. Todo o processo do viver é um processo de aprendizado. A gente está o tempo inteiro aprendendo. A gente aprende mesmo que não queira. O Nelson fala: o ensinar é impossível, mas o aprender é inevitável. Então a gente começou a pensar sobre isso e ir trabalhando na Secretaria Municipal de Saúde, vendo a necessidade de se instaurar os processos de aprendizado no serviço de saúde pública, nas clínicas, nos postos de saúde, né, na formação permanente dos profissionais e vendo também esse grande intervalo, esse abismo que existe entre o que acontece com a vida das comunidades, as comunidades menos favorecidas economicamente, as comunidades faveladas, que tem toda uma questão diferente do seu aprendizado, a sua cultura, a sua origem antropológica, as matrizes, né, africanas, nordestinas, que compõem essas populações, e a incapacidade de nós médicos e nós cientistas em dialogar com essa ecologia de saberes, com essa ideia de que os saberes se complementam, que a gente tem a aprender com as mães de santo, com as rezadeiras, com as parteiras, com os saberes tradicionais. Então, até é importante, porque eu não citei na nossa abertura que você é médico, né? Eu sou médico. Então, assim, isso era uma questão que eu ia trazer um pouquinho depois, mas acho que é importante trazer. Você, então, tem uma formação muito múltipla, né? O conceito de medicina que você tem é um tanto quanto diferenciado. Quer dizer, a medicina acaba ficando muito enquadrada ali nos protocolos, né? Muito acertada ali, e o conhecimento popular, ele acaba ficando desprezado, totalmente né? excluído. Os últimos 150 anos, a medicina foi se tornando uma máquina, né? Uma máquina de prescrever remédio. Hoje, a prática médica virou uma prática de prescrição. E se a gente olhar para a história da medicina, a história da medicina é muito clara. Na Grécia Antiga, os hospitais tinham teatro, tinham ginásio, tinha planta medicinal, os músicos estavam lá dentro, os árabes tinham hospitais com poesia, com contação de história. A medicina medieval, os médicos chegavam nas cidades, faziam teatro de rua, atraíam as pessoas, consultavam os doentes. E o médico, quando você vai olhar essa história, ele é esse cara que está mediando a saúde e a doença, está mediando as forças do inconsciente que governam essa saúde e essa doença, e a questão cultural, a questão política, a questão econômica da saúde. Agora, como é que funciona, desculpa te interromper, mas como é que funciona na prática, assim, todas essas colocações que eu fiz no início do programa, da Universidade Sem Muros, do aluno desenvolver seu projeto e ter seu tempo, como é que funciona isso na prática? Como é que é a Universidade de Arte e Ciência? A gente começou a trabalhar, então, lá na Secretaria com os agentes mata-mosquito, né? Os agentes mata-mosquito são os agentes de controle de endemia, foram criados por Oswaldo Cruz e chegamos na conclusão freiriana, problematizadora, de que não adianta matar mosquito. Que quanto mais você mata mosquito, mais as pessoas ficam esperando que você vá lá matar o mosquito. E que nós temos que fazer educação popular e mediação cultural para que as pessoas se coloquem em movimento e pratiquem a sua autonomia, a sua criatividade. Com isso, nós fomos fazendo formações em alguns lugares aqui no Rio de Janeiro. Então, o Instituto Tá na Rua, com o diretor Amir Haddad, do Teatro de Rua, Educação e Cidadania. A coleção de plantas medicinais do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, o Museu de Imagens do Inconsciente,
o maior museu do mundo de arte e loucura, da doutora Anísio da Silveira. Começamos a fazer intercâmbio com grupos fora do Rio, o grupo Cirandas da Vida de Fortaleza, o grupo das expedições patrimoniais de Salvador, e os agentes culturais de saúde deixaram de matar mosquito e começaram a fazer educação popular. Nós percebemos que nós tínhamos feito um circuito de formação, tinha o teatro de rua, tinha a planta medicinal, tinha a arte loucura, tinha o inconsciente coletivo, tinha o conceito do Maturana, da imunologia, e nós vimos que nós estávamos tratando de uma outra ideia, de uma outra universidade. Isso foi naturalmente acontecendo a partir dessa vivência dos próprios agentes nos territórios e nas formações que eles iam vivendo. E que nós podíamos, então, pensar um outro projeto. Rapidamente também chegou a Escola da Ponte, de Portugal, que é uma escola que tem 40 anos de existência, que é uma escola que as crianças estudam o que querem, na hora que querem, do jeito que querem, desenvolvem projetos, trabalham juntas, não tem professor, tem facilitadores, não tem prova, tem a acumulação de conteúdo da própria criança. E dá certo, E dá né? certo, são os melhores alunos de Portugal. E nós trabalhamos com o professor José Pacheco, ele mora no Brasil, ele fundou a Escola da Ponte, e nós então começamos a fazer isso. Então, na Universidade Popular, cada pessoa tem um projeto. Ela tem um projeto que ela vai desenvolver a partir da sua curiosidade. E todas essas vivências, que vai desde teatro de rua, a imunologia, a biologia do conhecer, a pinturas, imagens do inconsciente, arte, teatro, dança, a gente vai, então, integrando e as pessoas vão... A gente tem, assim, um bom número de casos, né? Centenas de pessoas que estão trabalhando com a gente, que relatam mudanças de vida, que relatam que voltaram a estudar por causa do trabalho, tem ex-morador de rua, tem pessoas em sofrimento psíquico grave trabalhando resgate conosco. da autoestima, pelo Aí visto, funciona. né? Porque se você aceitar essa ideia de que o aprender é viver e o viver é aprender, todo ser humano é curioso e todo ser humano é criativo. Não há quem não goste de conhecimento, não há quem não goste de experimentar as coisas, de viver, de fazer a arte e a ciência. E essa outra coisa que é importante de dizer, que é a relação entre arte e ciência. Eu tenho uma frase que eu falo assim: se você não faz arte, qualquer arte faz você. E se você não faz ciência, qualquer ciência faz você. E tem outra coisa que é a ideia do fazer e do saber. A arte é o bem fazer. A ciência é o bem saber. E como é que você sabe que sabe uma coisa se você não faz? E como é que você faz para fazer uma coisa se você não sabe? Não tem separação entre arte e ciência. Muito bom. As duas são uma coisa só. E se separar, dá treta, dá doença. Agora, Vitor, o que tem a ver tudo isso que você está me falando com a Universidade Popular dos Movimentos Sociais, que é uma idealização do Boaventura, um sociólogo português? A gente está fazendo todo um trabalho aqui no Canal Saúde para trazer a presença dele no Brasil para a nossa programação. Então, vamos começar primeiro. Queria que você me trouxesse um pouco sobre o que é, quem é essa figura do Boaventura e qual a importância da presença dele no Brasil. O professor Boaventura é sociólogo e tem uma contribuição muito grande no campo da filosofia da ciência. Tem um livro do Boaventura que eu tenho que chama Conhecimento Prudente para uma Vida Decente. O Boaventura traz essa ideia de que a ciência, o conhecimento, a cultura, a arte são essenciais para a saúde humana, para o bem viver humano. Que a gente é o que a gente pensa o que a gente é. E que essa relação é muito forte e muito influenciada pela política. E muito influenciada por essa ideia de um mundo que oprime a maior parte da população. A maior parte da nossa população vive na miséria, vive na exclusão, vive na doença. Os determinantes socioeconômicos da saúde são muito claros. E se considera ignorante por total, né? Excluídos, totalmente excluídos, com baixa autoestima, com nenhum orgulho da sua origem. Então, a gente, quando olha os determinantes socioeconômicos da saúde, que é essa ideia de pobreza, né? Você vê que o pobre morre mais, adoece mais, as formas clínicas são mais graves no pobre e ele morre mais cedo do que as classes mais favorecidas. Isso está aí na literatura científica desde o início do século XX, na Inglaterra já sabiam disso. Os operários infartavam 5 vezes mais do que os patrões. Então, a gente começa a ver que tem uma questão aí do conhecimento. Como que o conhecimento é capaz de emancipar ou de oprimir? E ele traz essa ideia da ecologia dos saberes, né? A ideia de que os saberes são complementares, que Paulo Freire vai dizer, não há saber melhor nem saber pior, há saberes diferentes. Ninguém sabe ele tudo. faz uma comparação direta com o acadêmico e o conhecimento popular, né? A tradição científica do conhecimento, que é a tradição hegemônica, que manda hoje no nosso mundo, e o conhecimento popular, que é o conhecimento tradicional, que também é científico, que também foi acumulado ao longo de muitas gerações, que também foi acumulado por tentativa e erro, que também foi acumulado por tradições, por entendimentos tradicionais, que vai para o conhecimento dos pajés, dos xamãs, das rezadeiras. E aí, a gente trabalha aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos a Escola Popular de Saúde Iemanjá,
que nós trabalhamos em cooperação com o terreiro de Candomblé. E nós aprendemos muito sobre saúde com o Candomblé. Nós trabalhamos com igrejas evangélicas no Morro do Urubu. Também aprendemos sobre saúde, sobre mobilização comunitária. Então, esse conhecimento é científico. O viver é um processo de conhecimento, né? Se a gente se apropriar disso, a coisa fica melhor, fica possível trabalhar. A gente entra nas favelas do Rio de Janeiro, nós temos 12 escolas populares de saúde hoje em funcionamento e a gente vê as competências dessas favelas. Então tem bloco de carnaval, tem terreiro de umbanda, tem grupo de rezadeiras, tem grupo de costureiras. E nós começamos a trabalhar com a competência, com os saberes científicos acumulados naquela comunidade ali. E isso nos auxilia a trazer pessoas, a aprender com elas, a ver jeitos diferentes de fazer problemas que são ali, que afligem aquela comunidade, articular politicamente, trabalhar a identidade, a cultura, a autoestima. Quando você começa a respeitar o saber do outro, rapidamente ele se sente valorizado. Aceitar e absorver também, absorver, né? E trabalhar junto, né? Eu sou ator, né? Eu trabalho com teatro de rua. E o teatro de rua é exatamente isso. Você vai para uma praça, você não sabe o que vai acontecer. Então ali você vai encontrar morador de rua, vai encontrar travesti, vai encontrar cachorro, vai encontrar urubu voando. E você tem que ser capaz de dialogar aquilo ali para produzir um espetáculo, para produzir uma superação. Com essa ideia de construtivismo radical, que nós estamos nos construindo o tempo inteiro, que o viver está o tempo inteiro acontecendo, que não tem nada pronto, que nós somos filhos da história, tem que saber as histórias. Qual a primeira coisa que o médico faz quando você senta na frente dele? É a anamnese, é juntar a memória. Preferência, né? Está um pouco perdido, né? Um pouco perdido agora, isso, né? Agora não fazem mais, Cada agora vez pedem menos, exame. né? Mas é a anamnese. Então a gente trabalha com a medicina comunitária e faz a anamnese comunitária e usa o teatro comunitário de rua como uma forma de trabalhar a história, a identidade, e vai funcionando. E as pessoas vão se agregando e vão desenvolvendo suas ações, seus projetos, seus desejos, né? Dá certo. A gente tem aí um blog, né, do Núcleo de Cultura, Ciência e Saúde com mais de 400 publicações em 3 anos. Você vai dar o endereço desse blog, Vou a gente vai parar rapidinho e aí a gente vai continuar falando sobre a universidade, dos movimentos sociais. Você não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta conversando sobre a Universidade Popular de Arte e Ciência. No nosso estúdio, Vitor Por Deus, coordenador do Núcleo de Cultura, Ciência e Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Vitor, eu queria, para a gente começar esse bloco, trazer um pouco mais de informação. Você já falou do Boaventura, queria só trazer um pouco mais de informação sobre a Universidade Popular dos Movimentos Sociais. Qual a importância disso e desse aglomerado de conhecimento aí que essa universidade reúne? A Universidade Popular de Movimentos Sociais é mais antiga, ela tem aí já acho que uma década de trabalho, de experiência, não sei exatamente o ano de fundação. 2003. 2003, né? Então já vão aí quase 10 anos. E nós temos vários parceiros em comum. O Movimento de Recuperação das Pessoas Atingidas pela Hanseníase, a Articulação Nacional de Educação Popular em Saúde, a Rede das Religiões Afro-Brasileiras, que são justamente movimentos sociais, movimentos de pacientes, movimentos de educadores populares, movimentos de povo de santo, povo de terreiro, que busca a afirmação desses diferentes saberes, a recuperação, a restauração desses diferentes saberes, que é justamente aí que o Boaventura vai entrar como a pessoa que preconiza essa ideia, que afirma essa ideia. A ecologia dos saberes. Ele chama de ecologia dos saberes, que quando os saberes são capazes de dialogar, que é o que Paulo Freire vai chamar com muita clareza, que ninguém sabe mais, ninguém sabe menos. A gente aprende junto, em comunhão. E essa discussão da política de educação popular nacional, por exemplo, uma vitória que a Articulação Nacional de Educação Popular em Saúde conseguiu aí no último ano com o ministro da Saúde, Padilha, é a Política Nacional de Educação Popular em Saúde, como ferramenta de gestão, como ferramenta de promoção da saúde, como ferramenta de trabalho das pessoas que estão em clínicas, que estão na ponta, trabalhando com a população. Porque a educação popular, sendo a sua principal referência, o Paulo Freire, ela trabalha justamente com essa ideia de que os saberes se equivalem, que não há saber melhor, que não há saber pior, que a gente está trabalhando junto. E isso é uma lógica que está ainda no início da sua caminhada, né? Isso precisa ser disseminado. Ainda tem um elitismo muito profundo por parte da academia brasileira. A academia brasileira tem essa coisa de achar
o melhor ou o pior, né? Então nós temos que pegar os melhores para que eles sejam... Aquele que é treinado pela academia para o saber, ele tem mais conhecimento do que de que um é melhor do que o outro, não é melhor do que o outro. Eu quero saber como é que é a ciência na favela. Se é ciência mesmo, vamos na favela lá ver como é. Se é ciência mesmo, vamos lá no hospício ver como é. Vamos ver como é que as pessoas trabalham com isso. Se está apoiado em uma visão sólida, regular, verdadeira do ser humano, né? Se você entende claramente a arte, a ciência, a cultura. Então a gente vê que nesse âmbito da educação popular, a dificuldade política, o desfavorecimento econômico é a prova dos 9. Agora, isso toca até na sua especialização, né? Você é formado, a sua formação é de imunologista. Imunologia experimental, né? Eu fiz pesquisa Mas você hoje trabalha muito mais com uma psiquiatria e com envolvimento... Psiquiatra, eu falo que eu sou imunopsiquiatra. Eu falo, será que isso faz sentido? Um imunopsiquiatra faz todo sentido, porque se o seu namorado não te liga, o herpes estoura. Se o seu chefe te humilha e te demite... É a somatização, você é doente. As emoções são estados do corpo. O que a gente pensa, a gente vive. O que a gente vive, a gente pensa. A medicina cartesiana aí dos últimos anos é que separou as emoções do plano físico e isso não dá certo. O campo que eu trabalhava originalmente, eu trabalhei fora do Brasil com isso, na Universidade de Tel Aviv, no Instituto Weizmann, é o campo das doenças autoimunes, que são doenças que a paciente é assaltada e aí abre um quadro de lúpus, que se separa do marido, a artrite reumatoide fica grave e piora muito. Então, como é que explica isso? A valorização das emoções também, A emoção né? é tudo, né? Quem manda no homem não é a razão, são os afetos, são as paixões. Então, para ser médico, para trabalhar com o ser humano, tem que entrar por aí. Agora, não aprendi isso na medicina. Na academia, Não aprendi. A minha escola de medicina me ensinou o que não deve fazer. Eu fui aprender esses trâmites mais profundos do ser humano com o teatro, com a educação popular e com as pessoas de território. E a sua admiração pela Nilce da Silveira? Onde é que começa? Como é que você se influencia por ela? Em 2009, com a fundação do Núcleo de Cultura, Ciência e Saúde, um dos primeiros lugares que nós fomos aqui na Secretaria de Saúde do Rio foi justamente o Museu de Imagens do Inconsciente, que a doutora Nilce da Silveira, grande gênio da psiquiatria brasileira, transformou o brontossauro da psiquiatria agressiva no beija-flor da emoção de lidar. O maior museu do mundo de arte e loucura, mais de 350 mil obras nos últimos 60 e tantos anos de experiência, com centenas de casos de reabilitação de esquizofrênicos crônicos através da arte. A arte, a cultura, a ação expressiva é capaz de reabilitar o esquizofrênico, a pessoa em sofrimento psíquico grave, porque oferece um modo de relação com o mundo, com a sociedade, com a loucura. Oferece um entendimento dessa esquizofrenia, porque também essa recuperação é de qual ponto de vista, né? Nós falamos desta Mira, mas eu poderia falar de vários companheiros nossos de trabalho lá do Engenho de Dentro. A lucidez política, a lucidez humana, a lucidez emocional. Os doidos, eles são capazes de distinguir a falsidade da verdade com muito mais facilidade do que nós. Uma pessoa que chega artificial perto de um doido, ele rapidamente nota isso e sabe como tratar aquela pessoa, porque já foi triturado pela sociedade que está nos triturando lentamente. A diferença é essa. A gente teve agora uma conversa com um dos nossos clientes lá do NISE, onde ele cantava uma música do Roberto Carlos, que ele falava que ele era um astronauta. E a loucura é exatamente isso, é quando a vida te dá tanta pancada, que você aperta o botão de ejetar e vai embora. E vira um astronauta. E só desce com afeto. O afeto é a NISE chama de afeto catalisador. O afeto, a relação afetiva, a relação com animais, a relação com gato, com cachorro, com gente, com os monitores, a expressão livre é capaz de trazer aquela pessoa de volta. E traz. E onde é que a gente está nessa reforma do entendimento dos hospícios brasileiros? Tem a ver com isso que nós estamos conversando, com a ideia de uma universidade livre, de uma universidade aberta, de uma ciência livre. O Spinoza, que é um autor que nós gostamos muito, Baruch Spinoza, do século XVII, ele fala que a arte e a ciência devem ser ensinadas livremente, à custa de fama e risco daquele que ensinar. Porque a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, a liberdade de opinião é o que caracteriza uma república livre. E se nós tivermos uma república livre, nós vamos ter saúde pública. Saúde é liberdade. Saúde é criatividade, é expressão criativa. A nossa sociedade está encarcerada por uma série de estruturas de conhecimento que passam pela mídia, passam pela universidade, passam pelas estruturas de conhecimento e poder que impedem o ser humano. Se chega uma senhora, uma mãe de santo, por exemplo, para falar de ervas medicinais, que é onde elas têm um conhecimento muito profundo, a maior parte da nossa academia vai dizer isso aí é folclore. Isso aí é coisa que não se presta atenção. E aí perdemos nós, o Brasil.
Nós somos um país, nós não somos a Inglaterra, nós não somos a França, nós não somos a Bélgica, nós somos eu falo, tem uma brincadeira que a gente fala, nós somos um povo greco, árabe, judaico, cristão, tupinagô, o único do mundo que é assim. E esses matrizes, esses conhecimentos todos compõem a nossa saúde pública, a nossa república livre. Agora, se a gente não tiver ferramenta, não tiver linguagem para dialogar com as pessoas, a gente chega com a linguagem de doutor. E aí não tem negócio, né? O doutor chega falando... É unilateral, né? É unilateral, é monólogo, né? Não é diálogo, não é construção em comum. E aí perde o médico, perde o ser humano, aliás, a classe médica, que abra o olho, porque a maior taxa de drogadição é dos médicos, a maior taxa de drogadição? De vício em drogas é dos médicos, das classes profissionais. A maior taxa de suicídio é dos médicos. Uma das maiores taxas de transtorno psíquico é dos médicos. Porque se você não cura o outro, você adoece. Tem que curar junto. Nós estamos aprendendo isso. Agora, aprendi isso com o teatro, com a música, com a dança, com a poesia, com a expressão plástica, com a expressão livre. Doutora Aníse, para nós, é o grande método científico de promoção da saúde, de promoção humana. Mas a gente consegue evoluir nessa expressão do que ela deixou? Consegue. Você percebe uma modificação nesse sistema? Nós temos trabalhado com isso, tem grupos trabalhando, a Casa das Palmeiras em Botafogo, o Museu do Inconsciente, pessoas que trabalham com essa ideia de que a expressão humana é uma expressão profunda e que vem de outras gerações, é o inconsciente coletivo. E quanto mais você expressa esses símbolos, essas ideias, essas verdades profundas, melhor para a sua saúde. Se você não entra em contato com a loucura vem por fora e te pega. Então, um caminho de escapar da loucura é entrar em contato com ela. Através de quê? Da arte, do teatro. Né? Aceitá-la. Entrar em contato, conhecer você próprio, conhecer seu lado profundo, conhecer seu lado obscuro, o seu lado que você não aceita. O teatro, que é a minha prática pessoal, e a minha experiência na saúde, na construção de saúde, permite isso. Quando você está interpretando um príncipe da Dinamarca, um mendigo de rua, um ladrão bandido, você está entrando em contato com aquilo que tem em você também. Se você não reconhecer que você também tem lados obscuros, lado que você desconhece, você vai virando aquela pessoa certinha. Tem um pouco a ver com a ideia do antídoto também, né? Ele está dentro do próprio si corpo próprio, e claro. essa A cura vem de dentro. O Maturana fala de autopoiese, de autoprodução, poiese quer dizer criação em grego. Então ele fala, nós somos máquinas autopoéticas, somos seres que produzem a nós próprios o tempo inteiro. E quando você vai olhar a biologia, é isso que ela está fazendo. Agora, enquanto nós estamos aqui conversando, o nosso organismo está produzindo uma série de substâncias, morrendo célula, vivendo célula, bilhões de células sendo renovadas, tudo se construindo, fazendo. Parece que nós somos um redemoinho, que não para, está em movimento. Nós estamos muito mais redemoinhos do que estátuas. Então a coisa não é estática. Para viver isso é preciso experimentar, é preciso colocar em movimento. O Spinoza chama de potência máxima da mente e do corpo, através do exercício criativo. Todo ser humano é criativo, todo ser humano é capaz de superar os seus problemas através da criatividade. A partir desse entendimento, nós podemos fazer uma universidade nova, uma medicina nova, uma sociedade nova. Estamos fazendo, está acontecendo, é possível. Para isso, precisamos de apoio de novas pessoas, de novos pesquisadores, de linhas de pesquisa dentro do hospício, de linhas de pesquisa dentro da favela, de linhas de pesquisa a partir daqueles que são aqueles que sofreram as agruras mais profundas dessa sociedade e que podem, portanto, nos libertar, podem nos humanizar, podem nos trazer outras visões que são visões libertadoras. Quem salva o opressor é o oprimido. O opressor não vai salvar o oprimido. Não o contrário, né? Não o contrário. O oprimido é que se libertando, liberta a toda a sociedade. Então a gente vê isso, que é possível, que dá para fazer. Né? Vitor, a gente está terminando o programa, tenho 30 segundos aí de fim. Queria que você passasse alguma informação do que está por vir. Vocês estão com algum projeto daqui para frente? Estamos com um projeto muito grande agora, é um grande desafio. Nós estamos fazendo a ocupação do Instituto Municipal Nise da Silveira, do Hospício do Engenho de Dentro, que é o Ocupa Nise. Nós vamos fazer de 9 a 31 de julho, vão ser 21 dias de ocupação, um trabalho de produção de um espetáculo público de teatro de rua, com 1000 oficinas, práticas de cura, espaço de cuidado, ação cultural para a liberdade, no Engenho de Dentro. E vai ser o segundo congresso da nossa Universidade Popular de Arte e Ciência, porque o primeiro foi no Teatro Carlos Gomes, em 2011, com 654 participantes,
16 horas de espetáculo público, trabalhando a arte e a ciência, com palestras. Muita troca, né? Troca, música, improviso, diálogo. O programa é não ter programa, o roteiro é não ter roteiro. A gente trabalha a partir dos conteúdos presentes, disponíveis, e isso é que produz a transformação, a renovação. Muito bom. Vitor, olha, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, foi muito rico, conversa ótima. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Bom, obrigado. Obrigada a você que acompanhou o Sala de Convidados Entrevistas. Se você quiser rever ou gravar esse programa, entre no nosso site, canalsaude.fiocruz.br. Para fazer comentários, o nosso e-mail é canal@fiocruz.br. Eu espero você no próximo programa. Até lá!